Além do impacto econômico causado pela tragédia do solo em Maceió, existe também o impacto sobre a trajetória pessoal dos moradores da região atingida pela mineração. E foi pensando em retratar de maneira mais profunda as perdas pessoais dessa população que um grupo de cineastas criou o curta-metragem Aqui Fomos Felizes. O filme acompanhou e narrou o drama de familiares de 8 moradores dos bairros afetados. O lançamento aconteceu nesse fim de semana e o Neto Mota acompanhou tudo. Vamos ver. A Fernanda é assistente social e, assim como os demais moradores das regiões atingidas pela instabilidade do solo causada pela exploração do sal-gema, viu a própria vida virar um pesadelo. Ela morava na região central do Pinheiro e foi uma das primeiras a presenciar a desocupação de vários imóveis que ficavam próximos à casa dela. Mas a família da Fernanda faz parte daquelas que viram todos os vizinhos serem contemplados pelo programa de realocação da Braskem, menos ela própria, porque, segundo os relatórios, o imóvel não estava dentro do mapa de risco. Mesmo assim, a Fernanda disse que teve a casa dela demolida sem autorização e até hoje nunca recebeu a indenização que teria direito. Eu morava no Pinheiro com os meus filhos. Lá eu tinha minha mãe, que morava no bairro, eu tinha minha tia. E tinha toda a minha vida resolvida dentro do Pinheiro. Em 2020, fomos obrigados a sair, depois de muita luta, para conseguir sair com direitos. E ao longo desse processo, eu recebi uma ligação da Braskem me pedindo para demolir minha casa. E eu informei que não acordaria com isso porque não existiu uma negociação, eles não tinham me pago. E cheguei a passar lá depois e vi que a casa estava no lugar. E ao longo do processo de fazer o documentário, eu fui com a equipe na área e, para minha surpresa, eles demoliram a casa. Então, assim, nada do que a Braskem faz, ela honra. Porque eu disse para ela que eu não autorizava. E quando eu fui lá, não existe mais a minha casa. Eles demoliram e até hoje, nós estamos em dezembro de 2023, eu não recebi da Braskem o que eles chamam de indenização. Também foi no Pinheiro que a Rosângela passou grande parte da vida. A funcionária pública cresceu admirando os próprios pais, que trabalharam a vida inteira para distribuir as 4 casas que conseguiram construir no bairro para ela e os 3 irmãos. Quem sabe somos nós que passamos, entendeu? Do nosso sofrimento, o que passou eu mesma. Eu não só tive perdas materiais, perdi minha mãe por causa disso, entendeu? Foi um sofrimento muito grande para mim, que eu perdi a minha rainha. Lá, meu pai quando morreu, deixou cada um com sua casa, mas eram todas lá, todo mundo perto. Acho que foi isso que atingiu mais a minha mãe, foi essa separação, cada um para um lado. A Fernanda e a Rosângela representam 2 das 8 famílias que tiveram seus depoimentos, fortes e emocionantes, retratados no filme Aqui Fomos Felizes. Um média-metragem do tipo documentário que conta com a participação de membros do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem. A produção foi lançada no último final de semana, na Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas. O nosso intuito foi humanizar a tragédia, porque são muitos os danos, né? Danos psicológicos, danos financeiros, danos emocionais. E essas histórias, né, quando a gente ouve o relato desses moradores, a gente consegue dar voz a pessoas que foram muito silenciadas durante todo esse processo e que estão com essa vontade de falar. Então o documentário cumpre essa função, que é de visibilizar e de trazer essa indignação para que alguma coisa seja feita diante desse caso. O lançamento do filme foi aberto ao público e na primeira exibição contou a história, desde os primeiros tremores de terra até parte das famílias que sofrem até hoje as consequências catastróficas. Foi um trabalho de meses para tentar absorver e mostrar nas telas o luto que vinha com cada lágrima que desce, até hoje, pelos rostos das vítimas. Foi um processo de imersão bastante interessante, né? A gente começou pela seleção das entrevistas, pela seleção das narrativas, mas assim, o processo também de acompanhar um pouco da edição, de ouvir essas histórias, assim, foram histórias que em vários momentos a gente se emocionou, a equipe se emocionou, né? Rever as histórias depois é um outro processo também, enfim, mas eu acho que desperta muito o elemento de que isso não é um problema somente dessas pessoas, né? É um problema da cidade, é um problema urbano, é um problema de todos os moradores da cidade. Eu acho que é um pouco do nosso propósito é provocar isso, provocar essa empatia através do cinema. O documentário vai ser exibido em outras sessões itinerantes que devem acontecer em Maceió a partir do ano que vem.
As novas datas de exibição serão divulgadas, em breve, pelo movimento unificado que representa as vítimas. Parabenizar o trabalho destes cineastas que transformaram toda essa situação nesse caso, agora, em um filme, retratando mais uma vez aquilo que a gente sempre mostra aqui também na tela da TV Pajuçara, do drama destas famílias. Então, nós nunca vamos nos acostumar com uma situação como essa. Desde 2018 a gente fala bastante sobre isso aqui, então é preciso sempre observar esse lado mais humano dos impactos que foram causados a diversas famílias, milhares de famílias aqui, e agora também chega à tela também dos filmes, para que isso fique registrado e mostre também para o futuro. É muito importante para a gente ter documentos e reflexões do que causou esse impacto e como foi que essas famílias tiveram que se virar nesse momento e o que foi feito por elas, porque, como foi dito na entrevista, eu acho que é um problema realmente que impacta a todos nós, que deve causar essa empatia e ser um problema de todos, para que, de uma vez por todas, daqui para frente, todos possam ser assistidos e auxiliados diante de tanta tristeza que tomou conta desses bairros afetados pela instabilidade do solo.